nós estamos muito felizes de receber vocês aqui no nosso stand hoje, no stand do Isaac. A gente preparou isso aqui com muito carinho, muito conteúdo relevante, né? A gente sabe do desafio da gestão escolar e a gente tem buscado parceiros que efetivamente consigam ajudar as nossas escolas a conseguir superar os desafios da gestão escolar. E tiramos um momento aqui hoje para conversar sobre crescimento. Então eu queria convidar aqui, sem mais delongas, Pedro London, nosso amigo, fundador da SPIN, vai nos dar uma aula aqui hoje, Pedro. E vou chamar o Eric Cabral aqui também da Prosper, nosso parceiro. Obrigado, viu, Eric, pela presença. Pedro, vou pedir para você se apresentar. Na sequência, o Eric Cabral se apresenta aqui também. Apresenta um pouquinho a Prosper. E daí a gente dá sequência na nossa conversa, pode ser? Maravilha. Tá funcionando aqui, né? Então tá. Pessoal, boa tarde, prazer conhecer, bom ter vocês aqui, obrigado aí pelo tempo. Eu sou o London, eu sou fundador da Inspin, que é uma empresa que trabalha com basicamente captação, retenção de alunos, crescimento, né? Também sou sócio de escolas, também sou conselheiro de escolas, então esse tema aqui é um tema que a gente fala bastante aí, né? Quer apresentar primeiro? Tá bom. Tudo bem, gente? Boa tarde. Bom, vou tentar ser o mais breve possível aqui, até para dar espaço para o Pedro depois falar um pouquinho. Me chamo Eric Cabral e hoje eu atuo como gerente de operações na Rede Prosper. Vou dar um pouquinho de contexto do que é a Rede Prosper, onde que nós estamos hoje, quantas unidades nós temos hoje. A Rede Prosper hoje atua tanto no ensino superior como no ensino básico. Mas a nossa atuação preponderante é, obviamente, ensino básico, onde a gente tem hoje 8 escolas. Dessas 8 escolas, 4 delas estão no litoral norte de São Paulo, então a gente está de ponta a ponta lá, desde Ubatuba até São Sebastião, então Ubatuba, Caraguá, São Sebastião e Ilhabela. Temos unidade na Grande São Paulo também, em Ribeirão Pires, lá nós temos tanto escola como faculdade. E aí a gente sobe um pouquinho mais para Minas Gerais, em Poços de Caldas, onde atualmente nós temos 2 unidades. Depois Rio Grande do Sul, na cidade de São Leopoldo, onde a gente também tem uma escola. Então, atualmente, do ponto de vista de operação, nós temos aí 11 unidades rodando e com projeção de crescimento. Tá? Então, se tudo der certo, não vou dar spoiler aqui, até por uma questão de confidencialidade de algumas negociações que a gente está tratando, mas se tudo der certo, em 2025 a gente começa aí com pelo menos 14 unidades no grupo. Espero que dê tudo certo e vim aqui hoje para compartilhar um pouquinho do que a gente vem atuando, melhores práticas. Espero de alguma forma contribuir aqui para todo mundo nesse evento. Obrigado. Obrigado, Eric. Pedro, vou explicar rapidinho aqui a dinâmica e daí eu te passo a palavra para você poder fazer a apresentação, combinado? Boa. Nós vamos passar por uma apresentação agora, onde o Pedro vai trazer um pouco do que é o trabalho que ele desenvolve, né? E aí a gente vai poder aprender aqui como que é que a gente faz matrícula o ano inteiro, né? Eu também estou curioso para ver essa mágica acontecendo. E depois a gente volta aqui, Eric, para fazer um bate-papo, poder fazer mais algumas perguntas para complementar o que é que o Pedro vai trazer aí para a gente e, na sequência, você também poder trazer alguns exemplos do que é que vocês fazem relacionado a esse assunto lá na Prosper. Pessoal, fiquem à vontade, vamos aproveitar esse momento para tirar nossas dúvidas. Então, na sequência, quando a gente estiver fazendo esse bate-papo aqui também, fiquem à vontade para interromper e trazer exemplos, questões, depoimentos. Estamos aqui, para isso, para atender vocês, combinado? Boa! Eu vou puxar aqui para o cantinho, só para não atrapalhar a apresentação, o Pedro. E aí você segue. Tá bom. Pessoal, eu vou fazer em pé, tá bom? Que eu prefiro assim, senão eu não consigo. E eu sou apaixonado pelo que eu faço, então às vezes eu falo rápido, às vezes eu falo assim, então o Pedro vai até me dar um toque ali de vez em quando. E a gente tem um compromisso aqui, os três, mas eu e o Pedro, a gente já fez bastante conteúdo junto, que a gente não é muito da enrolação do blá blá blá. A gente vai trazer muita coisa prática aqui mesmo. Então, a primeira parte que a gente dá uma provocadinha um pouquinho mais ampla, mas trazer bastante exemplo, né? Então, a provocação aqui é como matricular alunos o ano todo, mas o foco aqui é pesquisas e dados como principais aliados, né? E é uma coisa que é interessante se vocês olharem, né? O que aconteceu de conteúdo aqui no Isaac, em vários estandes, na feira como um todo, é essa provocação sempre para a gestão da escola olhar para dados, olhar para pesquisas. Não fazer só no aventura e achando o que está acontecendo. Então, aqui a gente vai trazer bastante evidências para vocês de como é que isso funciona.
Então, a primeira coisa que a gente sempre gosta de provocar aqui é que não são necessariamente aquelas escolas que têm um melhor projeto pedagógico, que são as que mais crescem. Às vezes vocês têm uma escola que tem um projeto pedagógico maravilhoso, mas não crescem tanto quanto os concorrentes. Então, isso é muito comum. Eu recebo muita escola que tem projeto muito bem estruturado, muito maravilhoso, o tal do ensino de qualidade, mas entregando de fato uma coisa de valor, mas que não cresce tanto quanto deveria. Por quê? Porque ensino, né, uma educação legal de qualidade é premissa. Se você não tiver, você está fora do mercado, você está fora do jogo. Mas se você tem, só isso não basta. Então a gente fala aqui que para esse crescimento aí, ele acontecer, ele precisa respeitar essa tríade, né? A gente chama da tríade do crescimento. E essa tríade do crescimento, ela tem a ver, numa primeira dimensão, com o posicionamento. Então, esse é o principal ponto, está no topo da pirâmide, não por acaso, mas é aquilo que é isso. Uma família vai visitar 3 escolas, vai visitar a sua e mais 2. Ela vai entender que é diferente mesmo? O que você tem de fato é diferente, porque toda escola é muito parecida, né? Para um pai que é leigo, ele vai conhecer uma escola, outra escola, outra escola. A primeira escola vai aparecer, ó, aqui é a quadra, aqui é a biblioteca, aqui é não sei o que, tá lá. Nossa, projeto pedagógico tem um material de ensino que é assim, tem... Aí vai para a segunda escola, fala a mesma coisa. Vai para a terceira escola, a mesma coisa. Então, o que de fato você tem que é único seu, que é da sua escola? Quem teve aqui hoje de manhã, né, o João Branco falou bastante. João Branco é o ex-VP de marketing do McDonald's. Contou toda a campanha de transição aí do McDonald's para Mac, enfim, foi muito legal. Mas ele falou muito disso, assim, quem é você e quem você atende, né? A Rede Próspera trabalha bastante com isso, nós vamos falar também. Mas o posicionamento é o eixo principal. Se você não tem diferencial, você já está com dificuldade de captar. Mas aí, obviamente, para ir para a prática, né, tem essas 2 dimensões aqui, que é a da retenção, que é a segunda. E essa de retenção, a gente gosta muito de falar isso. A gente está muito acostumado a ouvir os 10 a 15% que amam a escola, que são aquelas que inflam o nosso ego, né? Que estão sempre na reunião de pais, estão sempre elogiando, fazem comentário na rede social, tá lá no portão da escola, eles estão sempre parceiros ali. E eu tenho os 10, 15% que reclamam de absolutamente tudo. Se você diminuir o preço da sua mensalidade pela metade, ele vai reclamar também. Só que a gente tem aí 70% a 80% que a gente não sabe o que está pensando. E é ali que normalmente mora a evasão. Porque o pai que tá elogiando vai ficar. O pai que está reclamando toda hora, ele nunca está desatendido, porque ele faz tanto barulho que alguém está olhando para ele. O problema é aquele quieto. Eu sou um cliente quieto. Eu não tenho muito essa de ficar falando muito. Assim, se eu não estou incomodado, eu vou embora e não falo com ninguém. Então, esse 70% a 80% é o que a gente tem que olhar. Então, a gente vai falar bastante disso da retenção. E, por último, a captação, né? E a captação é aquela que, de fato, entrega o processo mais de venda. Como é que a gente vende a escola, né? E eu vou falar para vocês que eu sou engenheiro de formação, já fui de marketing, já fui de e-commerce, e eu vejo como no mercado de educação a gente ainda está muito distante de discussão de como é que se vende alguma coisa. É óbvio que eu estou falando de uma venda de produto educacional que não é igual vender Coca-Cola, vender qualquer outra coisa. Mas, na educação, a maioria das escolas não sabe se vender. Desde como contar a sua história, né, o que de fato importa para o pai e tal, e até técnicas mesmo, como é que olha um funil de vendas, técnicas de venda. Então, o que a gente fala é isso. Ainda que você tenha uma escola que seja incrível, se você não olhar essa tríade aqui, ela não vai crescer. E uma é bem conectada com a outra, né? Porque se seu posicionamento está frágil, você não vai alimentar e não vai reter seus alunos. Se você não alimenta, seus alunos não estão satisfeitos, suas famílias não estão satisfeitas, elas não vão indicar e você não vai ter captação. Então, ela está muito ligada. Então, quando a gente fala de como captar alunos o ano inteiro, né? A gente vai falar bastante isso hoje, né, Pedro e Eric aqui, é que não adianta você só chegar no segundo semestre e cuidar, tipo, e aí, vai pagar o boleto da renovação ou não, ou tentar correr para captar alunos. Isso aqui é um trabalho de ano todo. E aí, para tentar trazer um pouco mais para o concreto, sobretudo da retenção, a gente tem algumas fontes, então trazendo para aquela provocação, né? Pesquisas e dados a favor disso, tá? Então, quais são as fontes de informação que vocês têm hoje para olhar essa retenção com mais carinho? Primeiro, você já tem muita informação interna na sua escola, que está dentro da sua escola, mas que não está organizada o suficiente para você fazer uma leitura, uma interpretação. O pessoal está feliz lá. Segundo, pesquisa de satisfação, né? Eu não sei quem aqui não faz ainda pesquisa de satisfação, mas a gente fala que é o mínimo. Você perguntar, pelo menos uma pesquisa, a gente recomenda 2 vezes por ano para saber o que está acontecendo. E terceiro, a partir dessas informações, como é que você faz um plano de ação? Tem muita escola que sabe os pais o que eles estão reclamando, mas não agem. Então, vou dar coisas práticas aqui. Alguns cases que a gente tem na Inspin para mostrar aqui para vocês, tá bom? Então, essa é um painel que a gente faz muito simples, né? Que a gente pega todos os alunos matriculados na escola e pede para a equipe pedagógica, ó, classifica aí quem está satisfeito, quem tem algum tipo de atrito com a escola, que eu apresento questões lá, um amarelinho, e o insatisfeito, então de cada turma. Então, quando eu faço isso, quer dizer, a informação que já está dentro da escola, seu coordenador provavelmente já sabe, seu professor provavelmente já está lá.
Mas quando eu organizo na escola, eu sou diretor de uma escola, imagina que nessa escola, nesse exemplo aqui, eu tenho 61% das famílias que estão satisfeitas, lá embaixo no canto inferior ali, né? Só que isso não é igual nos dois segmentos. Lá no Fundamental 1 é 64%, então lá está melhor. O meu problema está lá na educação infantil, que eu tenho 52% de pais satisfeitos. E não é só na educação infantil como um todo. No meu G4, que eu tenho 50 alunos, eu tenho 13 com alguma questão e 9 que estão insatisfeitos. Então, eu como gestor vou atuar onde? No Fundamental 1 ou no Fundamental 2? No G2, que está com 80%, ou no G4? Então, quando você só de organizar os dados que você tem dentro da sua escola para começar a olhar, você como gestor já tem uma base de onde atuar. E isso aqui é um caso real, né? Esse G4 aqui é isso. Você pode ser desde uma professora que está com dificuldade na relação com as famílias, e você precisa apoiar a professora, ou, por exemplo, uma criança que está mordendo todo mundo, já mordeu a mesma família, né, outras 2 vezes, então a gente começa a ter mais atritos ali. Então, essa é uma informação que vocês já têm de dentro da escola. Então, vocês podem perguntar e começar a colocar isso em prática. Pesquisa NPS, né? Hoje acho que muita gente conhece. Se você não fez na sua escola, pelo menos você já respondeu com certeza. De 0 a 10, o quanto você indicaria esse negócio para um amigo ou colega. Quem dá de 0 a 6 é chamado de detrator. Quem dá 7 ou 8 é neutro. E quem dá 9 ou 10 é um promotor, aquele que vai falar bem do seu negócio. A gente recomenda que esse índice, o NPS, deveria estar entre 80 e 85 pelo menos. A gente tem escolas que vão para 90, 94, 98. Mas ideal que você esteja pelo menos entre 80 e 85. Esse exemplo, de novo, é um case real, estava com NPS de 66, né? Então eu tenho aqui 71% promotores, passivos 23, detratores 5,3. Então, nem tem tantos detratores, não é que as pessoas odeiam a escola. Eu tenho muitos neutros, e aí por isso o NPS não é tão alto. Só que, de novo, né, a gente sempre gosta de ter um olhar mais amplo, e aí tá bom, agora como é que eu vou entender isso? O que eu faço com essa informação? E aí quando você dá uma mergulhada por segmento, você vê que nessa escola que tem um NPS de 66, a educação infantil tem um NPS de 80, ou seja, ela está naquela faixa que a gente falou que deveria estar, acima de 80. No meu Fundamental 1 eu caio o NPS para 54, no 2 subo para 61 e no médio eu vou para 71. Então você vê de novo, para você como gestor, aonde você vai atuar? Nessa escola aqui que é diferente daquela outra, tá? Cada case aqui é diferente. Você vai atuar lá na educação infantil ou você vai atuar lá no Fundamental nos iniciais? Então, de novo, na provocação, captar aluno o ano inteiro, dados e pesquisas que você tem aqui. Já estou mostrando outra para vocês. E aí você consegue aprofundar ainda mais, né? A gente tem aqui uma dimensão que a gente vai perguntando uma série de critérios para as famílias e pede para ela colocar aquilo que está acima do esperado, dentro do esperado e abaixo do esperado. E aqui a gente tem um conjunto de informações que basicamente fala da relação da família com a escola. Então ela tem ponto de contato com a coordenação, com a direção, com a secretaria, com a portaria e com os aplicativos de comunicação e tal. Então, quando a gente olha o verdinho aqui, é muito curioso isso aqui, todo mundo, acho que o Pedro até falou isso mais cedo aqui. A grande maioria, né, das pesquisas que a gente faz, 80% a 90%, as pessoas falam que a portaria está acima do esperado. O mais querido é o porteiro da escola, normalmente, né? Então é legal reconhecer e ver o que é isso. Quando você faz pesquisa, isso mostra. Mas nessa escola, olha que curioso, né? 2 pontos que aparecendo. Na coordenação, ela tem disponibilidade para atendimento, ela é cordial quando ela me recebe, mas ela não resolve o meu problema. E nos canais de comunicação, alguma coisa tem aqui também. Então, desse geral, a gente quando quebra por segmento também, nos anos iniciais e nos anos finais, lembra que nos anos iniciais era onde eu estava com o NPS mais baixo. O problema aqui é um só, é a relação da comunicação com as famílias. É ali que é o problema. Então, de novo, eu como gestor de tudo que eu tenho que fazer na minha escola, de tudo que tem o meu tempo ali, aonde que eu vou colocar energia? E essa pesquisa aqui, ela mostrava muito claramente as famílias falando, eu não sei a evolução pedagógica do meu filho. Eu não sei a evolução, como é que ele está se interagindo com os outros. Então, não é questão do aplicativo, é o que a equipe pedagógica está alimentando aquela família. Fundamental nos finais, o problema é exatamente outro, não é aqui a questão do aplicativo. Eu tenho uma coordenação que tem disponibilidade até para me atender, não é tão cordial assim, mas não resolve o meu problema. 14% fala que é abaixo do problema. Então, volta a provocar. Dados, pesquisas para ajudar a gente a entender o que está acontecendo, como é que a gente retém e mantém aluno aqui. Aqui é uma outra informação, tá? A gente pega, já é uma autópsia, né? Vamos pegar do ano passado, vocês pegando a turma de vocês que vocês têm aí, pegam os alunos matriculados no final do ano passado, tirando os formandos, lógico, e vê quantos desses ficaram para esse ano, assim que a gente calcula a retenção, tá? Então a gente tira os formandos, né? Então do total de alunos que eu tinha lá, sem os formandos, quantos ficaram? Então essa escola tem uma evasão de 10,4%. Depois a gente vai conversar um pouquinho ainda sobre a evasão, mas que não é uma evasão
Então, ruim. Dá para ser melhor, dá, mas perto da média de mercado ela está legal. E, de novo, aonde que está o problema? Essa é outra escola, tá? Estou mostrando 3 escolas diferentes. Lá no Fundamental 2, ela teve 10,4 na escola como um todo. O Fundamental 2, a evasão dela foi de 15,1%. E, em número absoluto, dos 68 alunos que saíram, 29 vieram no Fundamental 2. E aí você pode olhar os outros segmentos, mas, sem dúvida, o problema aqui é o Fundamental 2. E a gente sempre fala de novo, vou repetir, uma visão macro e depois eu aprofundo. Quando você aprofunda, olha que interessante, cada segmento, né, com as suas evasões aqui, e vamos olhar aqui o Fundamental 2 especificamente, que é o que tem maior evasão. A gente tem uma evasão alta no 6º e no 7º ano, o que não é comum. Normalmente as famílias ficam um segmento todo e no final do segmento ela fala, será que eu quero continuar aqui? Então fiz educação infantil nessa escola, vai chegar no final da educação infantil, será que eu quero ficar no Fundamental 1 aqui? Aí ela decide, quero. Aí ela vai ficar até o 5º ano, no 5º ano, será que eu quero ficar no Fundamental 2 aqui? Quero, e assim vai. Então, quando eu tenho uma evasão no início do segmento, é porque a transição do segmento para o outro, em geral, não foi bem feita. Né? Pode ter outros pontos aqui, mas, em geral, é porque isso não foi bem feito. Então, você vê que o 6º ano, lá no Fundamental 2, que é a maior evasão, seria mais comum que a evasão estivesse acontecendo no 9º ano. E não é. É lá no 6º e no 7º ano. Então, mais dados para a gente entender a questão da evasão. Então, deu para entender um pouquinho, né, as informações que a gente tem para a retenção, que é para provocar a conversa que a gente vai ter aqui, eu e o Pedro Eric, depois. Quando a gente vai para a captação, a gente tem algumas fontes aí. Então, a gente vai falar um pouquinho do funil de conversão, que é o básico que deveria estar acompanhando na escola. A gente fala muito de pesquisa também com quem visitou e não matriculou. Em geral, tá? Uma escola converte mais ou menos 30%, 35% de quem visita a escola. Então, alguém que já te filtrou pela localização, pelo preço, alguém provavelmente indicou. Eu estou falando que 70% das pessoas que foram para a sua escola não quiseram ficar. Por quê? Já perguntou para elas por que elas não ficaram? A gente conhece os que ficaram, mas por que elas não ficaram? E do outro lado, a recepção das novas famílias também. Agora nós estamos quase entrando em maio, né? Então as famílias novas chegaram aí, estão há mais ou menos 3 meses com vocês. Então a gente fazer uma reunião com as famílias novas. Eu te vendi uma coisa aqui há 3 meses atrás, te criei uma expectativa. Como é que está sendo até agora? O que te surpreendeu e o que eu posso melhorar? Então, são as informações que você começa a ter. Mas quando a gente olha aqui a questão do funil de conversão, quem não conhece esse conceito, né, bem do comercial mesmo, vamos falar de uma escola A que recebe 200 contatos, tá? Então, 200 ligações que chegaram ali para a escola. Desses 200 contatos, ela conseguiu converter 40% disso. Então, chegou e fez 80 visitas. E dessas 80 visitas, ela conseguiu converter 30% e fechou 24 matrículas. Então, isso é um funil de conversão. Começa um monte de gente, eu tenho perdas ao longo disso, por isso que ele é nesse funil, né? Esses dados aqui, 40%, 30%, também não são piores, tá? Tem escolas que são, aqui é 20%, aqui vai para 28%, então não é um número péssimo. Mas eu tenho uma escola B, que da mesma forma tem 200 alunos, que ela consegue converter muito melhor aquele contato, né, de contato para visita, em 50%, e aí depois ela converte mais 40% ali. Então, as mesmas oportunidades, 2 escolas, uma matriculou 24 e outra matriculou 40. Parece pouco, mas quando você começa a ter os dados para olhar o que está acontecendo com o funil, você vai otimizando. E essas 16 matrículas aqui que a gente está falando de diferença, se você tem uma escola com R$800 de ticket médio aqui, por exemplo, R$153 mil por ano, R$1,5 milhão em 10 anos de operação. Então, gente, de novo, os dados que vão te ajudar a entender como é que você melhora essa conversão no funil. Se você não tem, você não sabe, né? Muita escola não sabe se ela não está matriculando porque está tendo pouca procura ou se está tendo bastante procura e está tendo pouca conversão. Então, quando você começa a entender os dados aqui, você começa a saber o que está acontecendo. Então, a gente volta, né, para amarrar essa questão aí do posicionamento, da retenção e da captação, como é uma tríade que está intimamente ligada. Mas a gente provocou um pouco a Rede Próspera ali, né, na conversa que já apareceu ali, a gente falou muito do posicionamento, né? E o posicionamento a gente fala muito disso, né? As famílias não estão na sua escola ou vão se matricular nela pelo material didático que você tem, pelo laboratório maker que você tem, porque vocês estão numa feira que tem vários materiais didáticos, tem várias escolas que usam exatamente o mesmo. Elas vão ficar lá pela sua visão de mundo, pela sua visão de educação. E as escolas falam muito pouco disso. Então é essa provocação que a gente fala um pouquinho na dimensão do posicionamento para não aprofundar tanto ali. Pedro, vamos lá? Acho que esse é o... Maravilha. Eric, por favor. Gostaram, pessoal? Deu para entender? Alguma dúvida em relação à apresentação imediata? Eu fiz várias notas aqui. Vamos começar aqui trazendo algumas perguntas.
Conto com o seu esclarecimento, London, e conto com os seus exemplos, tá bom, Eric? Combinado, então. Maravilha. Vou começar pelo começo aqui. Na pesquisa de satisfação. Acho que você apresentou a pesquisa de satisfação como uma ferramenta importante para a gente conseguir conhecer os dados da nossa escola, entender um pouco mais o cliente, né? E, consequentemente, entender onde que a gente coloca, onde que a gente aloca nosso tempo, aonde que a gente aloca a nossa equipe, onde é que a gente vai botar mais energia para atuar, né, Pedro? E aí eu queria entender uma pesquisa rápida. Quem faz pesquisa de satisfação aqui na sua escola? Maravilha, legal. Tivemos aqui uma boa maioria já fazendo pesquisas de satisfação. Ah, muito bom aí, ó. Legal, isso aí, parabéns. Turma da Spin faz, né? Tá prestigiada aí hoje na palestra. Legal. E aí eu queria entender contigo um pouco mais sobre essa dinâmica, né? Você comentou, eu recomendo que seja feita pelo menos 2 vezes no ano. Eu tenho para mim o seguinte, já que é para fazer o ano inteiro, não seria importante a gente abrir o ano entendendo como que é que essa família está e já conseguindo, é possível a gente almejar isso na nossa escola, já começar o ano entendendo quem que é a família que está bem com a gente e quem que é que está trazendo ali algum tipo de insatisfação e como é que a gente vai trabalhar essa insatisfação, né? Legal, boa pergunta, Pedro. Primeiro, né, a gente recomenda que a pesquisa de satisfação aconteça, como a gente falou, 2 vezes no ano, né? A primeira, a gente fala maio, né, o ideal, porque você aplica agora em maio, e aí não adianta fazer a pesquisa e guardar na gaveta, né? Na verdade, a gente pega ali e deveria ter um plano de ação. Então, eu peguei em maio, né, ao longo de maio, eu tenho final de maio e junho, antes das férias escolares, para poder trabalhar e falar com aquelas famílias que eram detratoras, que eram neutras, para entender o que está acontecendo. E aí, a gente vai fazer um plano de ação e no segundo semestre, de novo, lá, normalmente para setembro, que é quando está às vésperas ali da campanha de rematrícula, está naquela etapa ali, você faz de novo essa pesquisa para primeiro ver o que você fez no primeiro de ação ali, né? E também já sinalizar bem perto da rematrícula quem está com maior probabilidade de não ficar na escola. Então, são as duas. Tem uma exceção, que é na linha do que você falou. As famílias novas, né? As famílias que estão com a gente há bastante tempo, elas já conhecem mais ou menos a dinâmica da escola, sabem como é que a coisa acontece. A família nova, normalmente ela fica mais perdida, né? Ela gera muita insegurança, porque, por exemplo, acontece muito isso. Uma família, ela fecha com vocês a matrícula, por exemplo, em setembro. Você não fala com ela até fevereiro, quando vai começar a aula, você some da vida dela. Até ela pagou a matrícula, você não fala mais com ela. E aí, quando ela chega, ela fica super perdida em tudo. Não sabe onde comprar uniforme, como é que ela contrata a cantina, como é que é o dia a dia, que horas que eu chego, onde que eu chego, quem é o porteiro. Ela está super perdida. E essa sensação de segurança, ela gera uma relação muito ruim no começo. Então, com as famílias novas, aí a gente pede para fazer o encontro, na verdade, tentar fazer mais perto ali, ou mandar um WhatsApp, pelo menos, depois de 30, depois de 60 e depois de 90 dias. Porque aí você está mais perto dessas que estão mais sensíveis para a evasão, que é aquela que gera maior preocupação. Legal, muito bom. Aproveitando a sua presença aqui, Eric, eu queria que você compartilhasse um pouco de como que é que vocês vêm trabalhando a pesquisa de satisfação e se você tem alguma diferenciação da pesquisa de satisfação para o aluno novato e mesmo para recebimento desse aluno novato em relação aos demais alunos. Vamos lá, vou tentar ser o mais didático possível aqui com relação... primeiramente, parabéns, viu, London, pela apresentação. Eu acho que quando a gente começa a ver apresentações estruturadas dessa forma, a gente sempre faz uma análise interna e fala assim, acho que tem coisa para melhorar. Isso é um fato. Mas assim, eu acho que um ponto importante, e até para, de uma certa forma, acho que tem muitos gestores, mantenedores aqui, que acho que quando viu a apresentação do London, talvez tenha ficado preocupado no sentido, nossa, não estou fazendo nada. Mas às vezes a forma como a gente tem metrificado os nossos resultados não necessariamente está nesse detalhe, mas não quer dizer que esteja inadequado, né? Eu digo isso porque hoje nós temos alguns formatos de pesquisa de satisfação que a gente faz ao longo do ano mesmo, e isso reverbera no nosso processo inicial de rematrícula. E aí eu vou trazer um dado que eu acho que até para tangibilizar o que eu estou tentando falar aqui. Nós geralmente iniciamos nosso processo de rematrícula, o último agora para 2024, nós iniciamos em meados, segunda quinzena de agosto.
Inclusive foi até um desafio para a gente, porque em detrimento dos anos anteriores, pandemia e tudo, a gente estava até meio preocupado. Será que a gente antecipa esse movimento ou a gente segura um pouco mais, até por conta de precificação? Uma vez que eu determine o meu preço do ano seguinte, depois que eu passo isso para o pai, eu não posso mais mudar. Então foi inclusive um desafio para a gente iniciar o processo de rematrícula muito antecipado, né? E qual foi a nossa surpresa? Nós iniciamos a rematrícula na segunda quinzena de agosto e a gente faz um processo escalonado da nossa rematrícula. Então a gente define algumas etapas, inclusive para gerar o engajamento da família, um desconto mais avançado na primeira etapa, na segunda, na terceira, até chegar lá na última etapa, onde o pai ele adere sem nenhum tipo de benefício. E qual que foi a nossa surpresa? E aí aqui está o dado para entender de fato o meu NPS. Né? 75% das famílias, na média, né? Porque hoje eu estou falando de 8 unidades, mas quando a gente pega a média, 75% das famílias das minhas unidades se rematricularam na primeira fase. E a gente trabalhou essa primeira fase com algo em torno de 15 dias. Foi um tiro muito curto. Então, nós startamos a rematrícula, lançamos carta de rematrícula, que é um comunicado que a gente lança para as famílias, com todo o tutorial. Então, basicamente, nesse material vai estar lá como que ele assina contrato, qual que é a precificação que vai ser aplicada no ano seguinte, quais são os prazos, as regrinhas básicas, né? Se tiver inadimplente não pode rematricular para o ano seguinte. Então tem tudo ali. O pai já sabe, na hora que ele recebe essa carta, o que ele tem que fazer, quais são as premissas para ele estar devidamente rematriculado para o ano subsequente. Cara, em 75% dessas famílias me falaram assim: eu acredito no teu projeto político-pedagógico, eu acredito na proposta que vocês estão entregando, a precificação está adequada, eu vou aderir à rematrícula. 75%. E vou mais além, quando a gente destrincha isso, unidade a unidade, eu tive unidade na primeira etapa que ultrapassou 80%. Então assim, se isso não for uma análise que me entrega de forma positiva, que o pai está de fato comprando a minha ideia, aí eu preciso repensar como que a gente segue. E aí, quando a gente fala de fato de... vou tentar até para abrir parênteses para a gente dar continuidade aqui nessa fala, mas hoje nós atuamos lá na Rede Prosper, de uma certa forma, com NPS muito... eu não consigo colocar tudo num único pacote, sabe? Porque eu preciso fazer um NPS, por exemplo, você comentou, para a cantina. Eu preciso entender se os meus alunos estão felizes com a prestação de serviço da minha cantina. Eu preciso ver se essas cantinas elas estão respeitando as legislações de cada uma das cidades. Por exemplo, eu tenho escola em Poços de Caldas e lá eu tenho uma restrição gigantesca. Não por conta da cantina em si, mas legislação mesmo. Eu não posso, por exemplo, vender um salgado frito, né? Então a gente precisa tomar todos esses cuidados. E aí eu tenho um ponto de atenção ainda mais específico, porque cada uma das minhas praças tem as suas particularidades. Eu não posso tornar linear, né, uma ação que é pontual. Uma ação que em Poços de Caldas é de uma forma e na minha unidade de Ubatuba é completamente distinta, né? Mas eu acho que nessa primeira fala eu respondi um pouco. Os nossos resultados eles são muito mensurados com o meu resultado de rematrícula mesmo, né? Quando eu vejo que o pai deu a sinalização positiva numa primeira data, gente, a gente está falando de 4 meses de antecedência ao final do ano. Ele não sabe nem se o filho dele vai passar, né? Então, é um outro ponto de atenção, só que ele já está sinalizando de forma positiva. Não, eu vou manter meu filho aqui, porque eu acredito na proposta e é isso mesmo que eu quero para a construção de carreira do meu filho. Excelente, Eric. Acho que você traz na sua fala algo que apareceu aqui na apresentação também e que em algum momento eu acho que vale a pena a gente abordar, de como que para você já é natural ter o NPS, né? Então, assim, na sua fala isso aparece de forma muito clara. Assim, NPS é uma ferramenta que a gente faz uso, que a gente detalha ela em vários níveis, inclusive entendendo NPS de unidades e NPS de temas diferentes, né?
Queria fazer mais uma pesquisa aqui. Quem usa a metodologia de NPS nas suas respectivas escolas? Opa, agora diminuiu bem, né? Então acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho o tema do NPS. Descobrimos aqui algo que vale a pena a gente conhecer um pouquinho mais. Como é que a gente implementa NPS. E eu estou entendendo, eu posso ter o NPS como uma meta, eu posso ancorar a meta que eu vou definir para a minha escola e para a minha equipe, difundir para a minha equipe, pensar em alocação de time, em plano de ação ancorado em NPS. Explica um pouquinho mais da ferramenta também para a gente entender. Então, é boa pergunta, né? No final, porque eu gosto muito, né? Essa metodologia ela é bem consolidada no mundo todo, né? Inclusive a Paula fez uma apresentação na terça-feira, né? Lá no coquetel. E o NPS do Isaac é 81, né? Então, assim, a Apple é 81, a Amazon é 75. Então, ela foi mostrando algumas referências. Então, é uma metodologia que eles já aplicam em vários segmentos há muitos anos e que é uma base comparável, né? Então, como eles conseguiram fazer, é uma base comparável. E toda a literatura que fala dessa pesquisa, por que ela se popularizou tanto? Porque ela é chamada pergunta definitiva. Então, depois de muito tentar entender como é que é a percepção de uma pessoa em relação ao negócio, eles falaram, essa pergunta assim, o quanto você indicaria a minha escola para um amigo ou colega seu? Eu indicaria, 9 ou 10 eu indicaria. E a gente, para trazer para o prático, assim, a gente brinca que é sempre assim, né? Você está na fila do supermercado, está mudando para uma cidade ou para um bairro, você está na fila do supermercado, aí você vê a pessoa da frente com as crianças com o uniforme de uma escola tal, e aí você vai perguntar a essa pessoa, pô, seus filhos estudam na escola tal, me falaram dela, você gosta lá? Se o cara deu 9 ou 10 é um promotor, ele fala, não, você tem que ir lá, aquela escola é incrível, meus filhos amam, estou lá há muito tempo e tal. Quem dá 7 ou 8, eu falo, não, é legal, passa lá, né? Qualquer coisa dá um pulo lá. E quem dá de 0 a 6, quem dá 0 vai mandar, nem passa perto, e quem dá um 6 eu falo, a escola já foi melhor, a dona estava mais presente, agora está passando na sucessão, tem os filhos, então eu acho que é muito essa sensação de quanto ele está indicando. E aí essa indicação, de novo, vai alimentar a captação, vai alimentar o posicionamento e tal. Então a pesquisa NPS a gente gosta muito por esse sentido, né? E aí quando você tem base comparável. E a sua segunda pergunta, né, sobre as metas de NPS. Tem uma questão que a gente já aprendeu, a escola como um todo, né? Ela é um organismo muito complexo em vários aspectos, né? Então a experiência do pai, ele perpassa por várias coisas, né? Até da relação dele com as famílias, até o grupo de WhatsApp lá de mães que tem alguém falando, não me sinto à vontade aqui. São várias coisas que estão dentro da escola ou fora da escola, do controle da escola ou fora da escola. Você tem dificuldade de parar o carro na sua porta, tem muita coisa. Então não é tão fácil estabelecer uma meta para NPS. Só que o que a gente normalmente recomenda todo ano você tem que subir. Então a gente tem escolas que a gente está há bastante tempo, então primeira pesquisa subiu, na outra tem que estar maior, na outra tem que estar maior. Aí chega uma hora que você vai chegar mais ou menos num platô, quando você vai chegar num ponto mais alto. É mais difícil estabelecer meta, é mais fácil estabelecer meta de retenção. Então a gente tem que reter 85%, né, máximo de evasão de 10%, por exemplo, aí você consegue. NPS a gente ainda não conseguiu uma meta que você vai lá e crava, porque são vários fatores que falam sobre o que você está sentindo sobre a escola, entendeu? Muito bom. Eu acho que explica um pouco mais de como é que a gente utiliza. Estou entendendo que cada escola tem o seu NPS, então a gente não precisa ficar olhando para o NPS do vizinho e ficar tão preocupado com isso, porque importa mais a evolução do nosso próprio NPS, que é como que a gente está conseguindo entregar valor ao longo dos anos para o pai e como que como que ele está reagindo em relação a estar mais ou menos satisfeito, consequentemente mais ou menos promotor da nossa escola. Mas se você tem um diretor que é amigo seu e que faz NPS, pergunta qual que é o NPS dele, porque aí te dá uma referência, eu estou abaixo, né? A gente tenta comparar com outras escolas e tal. Não é que não precisa preocupar, é que é mais difícil estabelecer meta. O ponto é que você tem, todo ano, tentar subir o máximo possível, né? Maravilha. Mas saber o que é do outro te dá ele tá mais alto que eu, então eu preciso correr atrás, né? Legal. Leva pra dentro, né, pra analisar. E a gente falou assim, né? Deveria estar pelo menos os 80, 85 pelo menos, né? Se você está abaixo disso, você deve olhar alguma coisa aí. E aí, Eric, eu queria aproveitar aqui para entender um pouco como que é que vocês vêm trabalhando na hora que vocês encontram deficiência numa determinada família, né? Você tem um time para olhar isso, pensando aí na experiência do cliente, pensando em uma equipe que assume essa responsabilidade por gerar a retenção desse aluno, né? Não, acho que isso é um ponto extremamente importante. E eu divido essa resposta em duas frentes. Eu acho que a gente tem que ter a questão sistemática.
porque você precisa analisar dados, você precisa ter alguns inputs, por exemplo, hoje, aí, trazendo essa prática nossa, hoje como nós somos uma rede, então eu não vou tratar uma ou duas unidades, eu estou tratando, só de ensino básico eu estou tratando 8. E nós não estamos, eu junto com o time da matriz da Prosper, nós não estamos todos os dias fisicamente falando nas nossas unidades, até por uma questão logística, isso fica completamente inviável. Então, óbvio que é importante que a gente tenha alguns canais para que as famílias consigam conversar com a gente. Então, a gente tem ali canais de Fale Conosco, para que essa mensagem chegue diretamente para a gente. Então, com alguma sinalização que, de uma forma ou de outra, às vezes não chega na totalidade para a gente direto da unidade, é importante que a família tenha esse canal aberto. Algumas famílias, inclusive, nos procuram nas redes sociais pessoais para falar, mas o que não é um problema. A gente está sempre à disposição, vai responder, vai entender um pouco da dor dessa família e vai voltar para a unidade para entender o que aconteceu. Então nós temos esses canais, só que mais importante do que isso é, de fato, a gente estar em loco em cada uma dessas unidades para conseguir entender o que está acontecendo e fazer mudança de rota se assim for necessário. Então, o ano passado a gente fez algumas mudanças pontuais na equipe de gestão, tanto na equipe de gestão das unidades, como trazendo uma pessoa de mercado para cuidar de uma forma geral, da diretoria geral pedagógica dessas unidades, porque é muito importante ter essas informações, a gente trazer para dentro de casa e conseguir analisar. Então, até a título de exemplo, nós temos a nossa unidade mais longe do ponto de vista logístico, é a do Rio Grande do Sul, que fica numa cidade chamada São Leopoldo. Então, assim, para a gente se deslocar para lá, a gente vai tirar no mínimo 6 horas do nosso dia até chegar lá, né? E muitas das vezes a gente tem que ter algumas tomadas de decisões muito rápidas. Então, em alguns momentos do ano, a gente cria algumas logísticas para ir em cada uma das unidades. E aí, falando especificamente dessa de São Leopoldo, a gente teve uma situação no ano passado, que foi quando a gente tomou a decisão de fazer uma mudança estratégica de direção lá, porque tinha muitas informações que não estavam chegando da maneira como tinha que chegar. E aí, quando nós chegamos fisicamente na unidade, nós fomos tomados assim, por uma série de famílias. E o Rio Grande do Sul tem uma questão muito pontual e muito específica, que talvez a gente não veja aqui no estado de São Paulo. Eles fazem até churrasco na escola no final do dia. Então, assim, tem aquela questão de particularidades, né? A gente não pode tratar como linear o que é pontual. E quando nós chegamos lá, nós fomos surpreendidos. Não, porque vocês estão cobrando da gente o ingresso de festa junina, que nunca foi cobrado. E o valor de ingresso que a gente estava cobrando de festa junina era R$5. E aí, isso foi algo tão latente para a gente falou assim, nossa, a gente não está dando ouvidos para essas famílias. E assim, R$5 não vai mudar a vida de ninguém, mas não foram os R$5. Foi a mudança de posicionamento, foi a mudança de cultura dos últimos anos que gerou todo um burburinho ali, né? E aí a gente teve que fazer toda uma movimentação naquele momento, sentar com essas famílias, e aí é onde a gente precisa identificar quem são os pontos focais, né? Quem são os pais que podem inflamar a situação ainda mais e colocar eles de lado e ter uma conversa específica com eles, falar assim, não é bem assim, né? Se você fizer uma conversa, igual a gente está aqui, vai sempre ter um ou outro que é quem vai engajar todo o público, né? Então a gente precisa identificar essas lideranças, trazer elas para perto e para longe das outras famílias e ter uma conversa de pé do ouvido mesmo, para ouvir. Porque muitas das vezes a única coisa que essa família quer é ser ouvida. E quando nós fomos para lá, a gente atuou de forma muito específica nisso e resolveu. Hoje a gente cobra, mas foi a forma como a gente ajustou a comunicação, entregamos uma festa super bacana e tudo, então resolveu. Enfim, isso foi um exemplo muito básico, que eu acho que é a dor da maioria aqui no dia a dia. Essas famílias, elas não vão reclamar de coisas
astronômicas. Vai ser sempre de uma coisinha muito pequena e que se a gente não identificar e não atuar de maneira rápida, isso vai se tornar um incêndio e aí depois disso eles começam a escalar. Não, mas não é só isso. Também tem a professora X e tem o administrativo que nem olha na sua cara. Aí você começa a aumentar um problema que era uma faísca muito pequena. Se a gente tivesse atuado naquele primeiro momento, teria resolvido definitivamente. Acho que, então, resumindo tudo que eu falei aqui, acho que nós temos que ter as duas frentes. Tem que ter a questão sistemática, porque você tem que dar canal livre para essa família conversar com você, sempre respeitando a hierarquia das unidades, que isso é muito importante, porque, óbvio, a família vai falar uma coisa e a unidade, muitas das vezes, vai trazer o contexto como um todo para a gente entender. Então, a gente tem que saber dividir isso, mas tem que ter o corpo a corpo também. A gente precisa estar de tempos em tempos lá para ouvir dessas famílias, ouvir dos nossos colaboradores também, porque eles também têm demandas para a gente ouvir, para a gente atuar. Então a gente se preocupa de atuar nessas duas frentes hoje. Muito bom exemplo, viu, Eric? Obrigado aí pela sua contribuição. E você me fez lembrar, assim, de inúmeros casos que eu escuto no Brasil inteiro. De mantenedores que vem me contar a história de, poxa, o projeto pedagógico está perfeito, a infraestrutura está perfeita, está tudo perfeito, e o pai está reclamando daquele negócio, está indo embora por causa daquele negócio. E é impressionante mesmo como que, né, tá fora do nosso radar, né? E aí eu acho que você chamou, eu tomei nota aqui da sua fala, você chamou a nossa atenção para algo que é muito importante, e que eu reconheço, viu, gente? Eu sei que nós estamos falando de aqui algo difícil, né? Ter conversas difíceis é difícil culturalmente para a gente brasileiro, né? A gente chegar lá e ter conversa difícil, né? Conversar, a gente não gosta do desgaste, é normal, mas nós somos gestores de conflitos, né? A escola é um ambiente de conflito. E se a gente fosse resumir a nossa atividade é essa gestão de conflito. Então, você reforçou muito aqui a importância da escuta e a importância do acolhimento, né? Que eu acho que é algo que a gente se preocupa tanto na nossa escola, mas eu entendi que existe processo para isso, né? A gente precisa, não é só querer acolher, querer escutar. A gente precisa buscar alguns procedimentos, alguns processos, aonde não só nós, gestores, estejamos engajados nessa escuta, nessa missão de reter todas as famílias, né? Mas também o nosso time. E aí eu te pergunto, Lono, como é que a gente faz isso, né? Qual que é o processo de fazer essa escuta e de endereçar essas dores para, consequentemente, a gente ter esse processo de melhoria da percepção das famílias em relação à escola e ter o resultado da retenção ao final? Acho que o exemplo que o Eric deu foi bom, né? A gente falou aqui, por exemplo, das pesquisas, né? A pesquisa é um processo sistematizado para você coletar esses dados. Isso que ele fez lá, ele tá entendendo que tem um ruído, você vai lá e você começa a conversar com algumas pessoas para te alimentar com mais coisas. Quer dizer, a pesquisa ela é muito distante, assim, né? Quando você conversa com uma pessoa assim, né? Olho no olho, pé de ouvido, que nem falou aqui, você entende um pouquinho melhor o que é, né? Mas o que a gente gosta de trabalhar com a escola, eu acho que isso é uma mudança cultural do segmento como um todo, né? Quem já fez formação de escuta atenta, escuta ativa, é uma coisa de fato que a gente tem, como você falou, cultura, né, brasileira mesmo, assim, né? Quando alguém está falando mal de você, ou tá brigando com a sua namorada, com o seu marido, com quem for, você já está pensando o que você vai responder. Você não está ouvindo o que ela está falando. Primeiro você está tentando ver o que você vai responder e argumentar cada uma daquelas coisas. Então, essa postura nossa, e aí como instituição de escola, né, a gente deixa eu receber primeiro, processar, e depois que eu processar eu devolver, né? Então, a gente às vezes, por exemplo, quando faz uma apresentação de pesquisa, eu apresentei para vocês vários modelos aqui. Várias escolas, a gente apresenta a pesquisa, e aí todo mundo está na sala justificando. Ah, não, mas é que essa mãe é chata. Ah, não, mas é que isso aqui não é. Aí começa a rebater. Não, mas quando que você fez essa pesquisa? Ah, porque esse dia aconteceu que na cantina estava frio a comer. Você tenta de todo jeito desqualificar os dados. Você não quer ter os dados, você quer desqualificar o dado. E quando a gente deveria estar para um lugar de receber aquilo, e a gente defende lá na SPIN que você deveria ter 3 condutas quando uma família vai reclamar com você. A primeira delas é: você tem razão. Eu vou tentar ver como é que eu vou resolver isso. Se você não puder resolver na hora, eu vou te resolver, mas eu te retorno daqui 10 dias, daqui 1 semana, pode ser? Então eu acolhi o que falou. A segunda conduta:
olha, isso que você está falando não é que eu não faço. Então deixa eu explicar como é que a gente faz na escola. É assim, 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 assado. Por isso que aconteceu aquele dia com o seu filho tal coisa assim, mas eu devo ter falhado na comunicação para chegar isso em você. Então eu vou te pedir primeiro atenção para ficar atento, de repente na conversa com a professora, no aplicativo e tal. Mas eu vou tentar ver como é que eu posso falhar na minha comunicação. E a terceira, que tem muito a ver com posicionamento, é isso que você está me pedindo eu não faço. Então a minha escola, ela faz isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Daqui para frente não vai. Essa discussão, por exemplo, é que chega uma família na escola falando que o filho estava vendo uma coisa imprópria no celular. Cara, o papel de olhar o que seu filho está vendo no celular não sou eu, é você, é seu. O que ele fez na rede social com os amigos lá não sou eu, estou na escola. Ou, às vezes, né, por exemplo, crianças atípicas, né, que as famílias às vezes têm uma expectativa, até por não saber, de que a escola vai resolver tudo. Vai ter psicólogo, vai ter fonoaudiólogo, vai ter tudo. Você vai falar assim, ó, cara, aqui eu consigo chegar até aqui. Esse alinhamento de expectativas, quando eu mostrei na pesquisa lá a questão de solução de problema, não é que você tem que resolver tudo, e nem que o cliente tem sempre razão, não é isso. Mas normalmente é um descompasso de expectativas. Então, o que você falou assim, no final você tem que ter as ferramentas, mas é uma atitude, assim, sabe? E a gente também aprendeu muito, né, em startup, você vai desbravando muita coisa. E normalmente o cliente mais chato é aquele cara que te provoca e você fala, puta, ele é chato, mas ele está tentando melhorar, porque senão já tinha saído. Ele está tentando, eu quero que você fique bom. Então você tem que ter um pouco de paciência, às vezes a forma que ele coloca não é a forma mais adequada, chega um pai mais agressivo, tem um monte de situações, mas aquele cliente chato é aquele que normalmente te provoca pela melhoria e ele às vezes está representando um monte. Pode ser uma coisa pontual e aí você vai falar, ó, a questão do seu filho e tal, você resolve, mas ele pode estar sinalizando uma coisa como você falou, né? Eu sempre falo assim, começa uma brasinha e aquela brasinha começa a virar um incêndio se você não cuidar logo, né? Boa. Acho que nós entramos agora em mais um tema difícil, né? Que é o tema da cultura organizacional. Isso não é algo que a gente dá conta de fazer sozinho, né? E também não é algo que a gente dá conta de fazer de um dia para o outro, eu acho, né? A gente precisa assimilar tudo isso que a gente está falando aqui e, de fato, pensar como que é que a gente faz isso chegar lá na ponta, né? Costumo dizer que tem pai que o único contato que ele tem com a nossa escola é lá na portaria. Então, se a gente não fizer isso que a gente está pretendendo fazer, né? Que é gerar uma cultura de encantamento, de realmente conseguir gerar proximidade e literalmente encantamento de todos os pais. E até quem está responsável pela nossa portaria, na hora de receber, dar o bom dia, etc., a gente de fato não vai chegar aí nessa meta de retenção. Boa, e aí eu queria trazer mais um dado aqui para conhecimento de quem está nos acompanhando aqui hoje, Eric. Como que é que a gente chega num dado de retenção? Vocês olham para isso lá na Prosper? Quando você olha para a sua unidade, você trouxe aqui hoje, que você tem um dado ali de retenção de 75%. Explica um pouquinho melhor para a gente. Como que é que você metrifica isso? Se você compara isso com os anos anteriores, ajuda a gente a entender um pouquinho sobre como que é que a gente vai definir a nossa meta de retenção. Acho que agora a gente pode aprofundar um pouco, né, no dado inicial que eu passei da nossa rematrícula. Como eu mencionei, a nossa métrica é o nosso resultado no período de rematrícula, que é onde eu vou ter, de fato, uma sinalização real dessa família, se ele vai ou não ficar comigo. Ele tem ali o momento que ele vai definir. E aí, como o London mencionou, a gente tem que agradecer aquelas famílias que estão no nosso pé o tempo todo, né? Às vezes colocando algumas questões não da forma mais ponderada possível, mas talvez nem seja esse o papel dele. Esse papel de ponderar seja meu enquanto educador, né? O pai está ali, ele vai sempre falar com os ânimos aflorados, dependendo da situação. Ele quer defender o filho dele, quer defender o que está sendo entregue para o filho dele, até porque ele não paga barato para ter aquela prestação de serviço. A gente precisa respeitar muito isso e agradecer essa família todos os dias, porque é aquilo, ele escolheu ficar com a gente. Então, o mínimo que a gente precisa fazer é entregar um serviço de qualidade. Mas aí, falando dessa questão de metrificar, como eu mencionei, meu primeiro dado é entender o quanto dessas famílias me deram essa sinalização positiva. Eu quero continuar com vocês. E aí, como eu falei, nós dividimos o nosso período de rematrícula em 3 fases, geralmente. Então, essa primeira fase é onde eu tenho uma boa sinalização. Porque se eu tenho nessa minha primeira fase de campanha 30%, 40%
somente das famílias me dando feedback com o pagamento da rematrícula de que ele vai continuar comigo, aí é um alerta gigantesco. Que aí eu estou falando de 60%, 70% da minha base que não me deu sinalização nenhuma. Né? Eu vou ter que trabalhar isso na segunda fase, na terceira fase, e aí é onde eu preciso me preocupar. E aí, resumindo, o meu resultado final de rematrícula hoje, já tudo consolidado, ultrapassou 90%. Né? Então, acho que vai muito de encontro com o dado que você mostrou ali. Hoje, basicamente, a minha evasão está nessa casa dos 10%. Aí, óbvio, quando a gente vai entrar especificamente unidade a unidade, vai ter uma com um pouquinho a mais, outra com um pouquinho a menos, mas está muito parelho. A média final ali é uma rematrícula de 90%. Quando a gente vai destrinchar os 10%, a gente vai entender que muitas dessas famílias não vai ficar comigo, não é porque não quer, mas é porque teve uma mudança logística, ele está indo para uma outra cidade, isso é muito comum, né? Então, a gente teve no período da pandemia muitas famílias saindo de São Paulo, capital, e indo para o interior, ou indo para o litoral mesmo, até por uma questão de qualidade de vida, com a questão do trabalho remoto, ficou bom para esse profissional, então ele saiu da loucura de São Paulo, que é do dia a dia, e foi para as cidades menores ali, sabendo, por exemplo, muitas das nossas unidades ali tem bandeiras muito conhecidas, como Objetivo, por exemplo. Então essas famílias, quando elas migram para lá, elas sentem essa segurança, falam, puta, eu tinha ali, meu filho já estudava na capital, numa rede Objetivo. Então, ele já tem essa segurança. Pô, aqui tem uma rede também, vou manter. E quando ele percebe o que está sendo entregue, que não muda em nada o que ele já tinha de entrega, e muitas das vezes com uma precificação infinitamente menor do que o que ela pagava em São Paulo capital, que não dá nem para comparar, ele falou assim, ainda vou economizar? Né? Então, é aqui mesmo que eu quero ficar. Só que, óbvio, hoje, no novo cenário, o modelo de home office, algumas empresas voltando para o modelo padrão, do presencial, ou às vezes o híbrido, está fazendo essas famílias retornarem para São Paulo e tudo. E aí, o que a gente chama de evasão natural. Eu não tenho o que fazer, não tem como esse aluno ficar comigo. Né? E aí a gente vai entender, algumas são famílias que, de fato, naquele momento, o orçamento não encaixa mais para entregar o que eu tenho para ela do ponto de vista financeiro, e isso é um ponto muito importante. A gente precisa entender que não é todo mundo, a gente está falando de escolas privadas, não é todo mundo que é o nosso público, a gente estava até discutindo ali, né, entender quanto que essas famílias estão dispostas a investir na educação do filho, porque mesmo que ele queira, infelizmente ele não vai conseguir matricular na nossa unidade por uma questão de limitação de custo mesmo, não tem como. E a gente precisa entender isso, assimilar essa informação, porque senão a gente vai canibalizar a nossa própria precificação. Né? E aí a gente vai diminuir o nosso preço final e talvez a gente não entregue da maneira adequada o que a gente tem que entregar, porque eu coloquei meu ticket médio lá para baixo. E aí eu não faço as entregas que eu preciso entregar com o valor que eu preciso entregar. Então, a gente tem que ter essa flexibilidade de deixar fluir. Alguns vão ter que ir, infelizmente, né? Mas a gente tem que deixar ir para outros virem que de fato vão aceitar pagar o nosso preço, para que a gente entregue o valor que as nossas unidades de fato podem e querem entregar. Tá? Então, acho que são esses inputs, né, que a gente precisa sempre estar olhando de forma minuciosa mesmo para atuar. A evasão, você vai ter 100% de retenção? Sonho, não vai acontecer, infelizmente, mas isso é normal. O que a gente precisa de fato entender é amenizar danos, né? Entender o que está na minha alçada, resolver para que essa evasão não ocorra, o que fugiu completamente da minha alçada do ponto de vista institucional. Então, isso infelizmente não tem como atuar. E acho que, por fim, para fechar essa questão da retenção, a gente ter um time muito adequado.
em todas as frentes. E a gente ter uma gestão muito redonda e muito consciente do que está sendo entregue para as famílias. Hoje, vocês falaram da questão do porteiro. Sempre que a gente inicia o processo de campanha de rematrículas de todas as nossas unidades, a gente faz uma reunião geral com todas. Né? Óbvio que não fisicamente, mas de forma remota, coloca todo mundo numa sala de meeting e ali a gente passa a campanha inteira. O que vai ser trabalhado para rematrícula, o que vai ser trabalhado para novos alunos e absolutamente todas as frentes de cada unidade participa. Hoje, se você perguntar, se você for em uma das nossas unidades, perguntar qual que é a condição comercial que está vigente nesse momento, o porteiro vai saber falar. Então, você de fato pulverizar essa cultura e eles entenderem que todo mundo tem uma parte no todo para de fato a engrenagem rodar da maneira que tem que rodar. Excelente, Eric. Excelente mesmo, viu? Obrigado aí pela contribuição. Acho que você trouxe 2 pontos que eu queria destacar aqui, né? A importância da gente conhecer o nosso cliente, o perfil do nosso cliente, entender que nem todo mundo que passa na porta da nossa escola e que eventualmente vem para visitar a nossa escola é nosso cliente. Às vezes a gente fica chateado, né? Fala, nossa, fiz uma apresentação tão bacana, o pai adorou, foi ótimo, mas ele simplesmente não comprou, né? E eventualmente ele nem estava no perfil de cliente nosso. Então acho que essa é uma pergunta importante para a gente se fazer. E, consequentemente, a gente fazer para quem está prospectando a nossa escola também, está vindo conhecer a nossa escola. E você falou aqui também da questão da proposta de valor, né? Da gente, que eu acho que volta lá no primeiro slide da apresentação do Pedro, né, Londo? De como que é importante a gente entender a nossa proposta de valor e a gente aprender a comunicar a nossa proposta de valor. A gente não precisa falar sim para tudo, mas a gente precisa deixar muito claro qual que é o diferencial da nossa escola, qual que é o propósito da nossa escola, né? Para todo mundo que nos visita, todo mundo que é colaborador, todo mundo que faz parte da nossa comunidade escolar. Gente, nós estamos no limite do nosso tempo. Eu queria abrir para perguntas antes da gente passar para os agradecimentos. Alguém tem alguma pergunta? Oi, meu nome é Luísa, eu sou diretora administrativa financeira de uma escola no Rio e queria entender com vocês, vocês disseram que falaram um pouco de pesquisa e NPS, e como vocês acham que pode ser montada uma pesquisa ao longo do ano num modelo mais reduzido e no final do ano uma pesquisa mais extensa que me dê mais insumos de fato para a virada de ano? Assim. O que eu preciso ter em uma, o que eu preciso ter em outra? Já trabalhei com pesquisa e pesquisa é sempre esse dilema, né? Você quer saber muita coisa, então o ideal seria você ter milhões de perguntas para tentar entender, mas quanto mais perguntas você tem, menor a taxa de adesão, menor a taxa de evasão. Então você encontrar o balanço ali não é fácil. Então você poderia fazer, por exemplo, como você sugeriu, ter 2 pesquisas, uma mais profunda e outra mais simplificada, né? Só que eu inverteria talvez a lógica que você propôs, né? Eu faria uma mais profunda no primeiro semestre, porque aí você vai coletar mais dados para você ter o ano letivo para trabalhar aquilo. E aí lá no segundo semestre você pega, por exemplo, o NPS, uma outra pergunta que vai te ajudar a entender se aquilo que você fez resolveu, né? Então eu inverteria a lógica como você propôs. A gente propõe aqui 2 no ano, né? Então eu proponho uma em maio, que você já pegou 3 meses da família que já está tendo aula, já viu o que está acontecendo e tal, já sabe mais ou menos o que aconteceu no ano. E outra de novo lá em agosto ou setembro, que é quando você está no processo ou nas vésperas da matrícula. Talvez não na primeira onda, mas talvez na segunda. Que ali você vai ter a sinalização do detrator, que aquele provavelmente vai sair, então você atua ali de novo, né? Você vai tentar atuar ali. Tá? Eu acho que complementando o que eu... Desculpa seu nome. Luísa, eu acho que complementando o que o London falou, o London está trazendo mais a questão, o formulário em si, né, a teoria ali, que eu acho que é extremamente importante. Eu reforço aqui que acho que o teu resultado principal para te mostrar se o caminho que vocês estão seguindo é o caminho adequado, é de fato você entender, quando você iniciar a tua campanha de rematrícula, qual que foi a adesão logo de início, assim que talvez vocês não façam esse faseamento que eu mencionei aqui, mas entender logo de início, assim que vocês startaram a campanha, em quanto tempo teve devolutiva dessas famílias do ponto de vista financeiro mesmo, que eles vão pagar essa parcela de talvez matrícula, a taxa de adesão, enfim, entender nesse sentido, quanto da tua base
teve essa adesão inicial rápida, né? E aí você entender ali a porcentagem disso. Se foi menos que 50%, sinal de alerta. Aí você precisa fazer aprofundar para entender o porquê que essas famílias não deram essa sinalização. Porque aí, com certeza, pode ter uma questão pedagógica, pode ter uma questão de infraestrutura. O parquinho não tá legal, sabe? É aquilo que eu mencionei dos exemplos pequenos. Você chega, a festa junina não foi legal, não vou mais matricular meu filho aqui pro ano que vem, sabe? É nesse tipo de coisa. Agora, se na tua no primeiro momento que você lançou a rematrícula, você já teve uma sinalização positiva, eu acho que é um ponto de que, ó, eu tô seguindo o caminho certo. Porque depois de fato você administrar isso, obviamente, colocando força, porque sempre vai ter as famílias pontuais que você vai ter que tratar de uma maneira mais específica, separada, para não passar isso para todo mundo, né? Identificar, se eu puder dar uma dica aqui para todo mundo, identificar quem são as famílias líderes nas turmas e nas etapas mesmo, sabe? Fundamental, anos iniciais, anos finais. Identifica essas lideranças e traz essas pessoas para serem parceiros da escola mesmo. A partir disso, as coisas tendem a avançar de uma maneira muito, muito positiva. Obrigado. Boa. Legal. Obrigado, Eric. Mais alguma dúvida, gente? Ah, maravilha. Como não? Uma coisa simples. A consulta, a pesquisa, que o pai responde sim. Ele tem um compromisso financeiro já ou vocês só recebem a resposta positiva? Qual o nome da senhora? Maria Sônia. De qual escola? É o Colégio Espírito Santo, Canoas, Rio Grande do Sul. Maravilha, bem-vinda, dona Sônia. Pode ser. Dona Sônia, então, o que a gente fala? Então, são dois processos, né? Um é a pesquisa. Então, eu vou, por exemplo, no primeiro semestre, mandar uma pesquisa para as pessoas falarem como é que elas estão se sentindo. E a outra é um pouco do que o Eric contou, né? A partir do segundo semestre, quando você lança a rematrícula, você começa a fazer um acompanhamento já daquele que de fato pagou ou pelo menos assinou o contrato, uma das duas etapas, né? Mas em geral é ali. Então, naquele exemplo que a gente faz, a gente acompanha muito isso. Então, é muito diferente por região, né? Então, região Nordeste, em geral, as famílias rematriculam mais tarde. No Sudeste, Sul, é mais cedo. Então, a gente também, só que tem escolas que deixam para muito tarde para fazer a rematrícula, né? Então, o gestor normalmente fica rezando ali, né? De setembro para frente para ver quando que será. Vai chegar outubro, novembro, e aí, será que eu contrato o professor, demito o professor? Fica ali no desespero. Quando você começa a fazer o que ele faz, já antecipou a rematrícula já para agosto, setembro, você vai saber, bom, o ano passado que eu rematriculei em agosto 40% da minha base ou 70% da minha base, e esse ano eu estou fazendo 30%, eu estou com um sinal de alerta lá em agosto, setembro. Então, eu tenho mais tempo para atuar. Então, ficou claro, uma pesquisa é o que ele está sentindo, mas a rematrícula é um dado concreto para você olhar. Qual o percentual de rematrícula que você tem até determinado prazo. Tá bom? Nós somos atípicos, porque nós fazemos nossa matrícula em novembro. Eu ia falar exatamente isso. Acho que tem um ponto, e talvez eu não tenha deixado claro, mas é muito importante deixar, porque isso de uma certa forma tranquiliza os mantenedores de um modo geral. A gente precisa respeitar as particularidades de cada lugar, tá? No Sul, eu também não tenho uma conversão gigantesca de rematrícula nas minhas primeiras datas. Por quê? Porque lá a gente entende que tem um processo tardio. Lá a gente até brinca, as famílias, eles não fazem nesse primeiro momento que a gente estabelece, mas isso não nos preocupa porque a gente sabe que já é padrão dali, e a gente até brinca, eles foram para a praia. Porque aí eles só iniciam o processo de rematrícula nesse retorno, né? Então, lá, inclusive, alguns movimentos a gente faz diferente, porque a gente sabe que lá o processo vai ser completamente distinto. Então, é muito importante você entender como que é o perfil do teu público na praça em que você está alocado, porque senão você vai generalizar. Putz, a rede próspera, de um modo geral, faz 75%, 80% da rematrícula, que é na grande maioria. Mas existem as especificidades e a gente tem que entender isso para não
putz, deu ruim aqui, sabe? Desesperei, né? Então, nós sabemos que tem essa questão específica no Sul e aí a gente muda, inclusive, o nosso formato de abordagem para eles. É muito maluco, o Brasil é muito grande, né? Então, a gente tem que entender essas especificidades. Excelente. Obrigado aí pela contribuição. Tem uma última pergunta aqui, depois a gente encerra, gente, que nós estamos realmente estourados no prazo. Pedro, se apresenta aí. E Pedro, se apresenta aí. Manda essa pergunta. Boa tarde. Já ia te apresentar. Ó. Meu nome também é Pedro. Eu vou abusar então, vocês fiquem à vontade, mas eu tenho 3 perguntas em uma, por gentileza aí. Né, com relação ao NPS, qual que é a amostragem adequada, né, para a pesquisa ela ser válida? Ainda com relação ao NPS, por mais que seja difícil estabelecer então metas, né, da nota a ser atingida, mas tu tem quais são as referências em cada segmento e tu tem também as notas de referência em cada etapa do funil. Aí não por segmento, que eu acho que fica muito complicado, mas de forma geral. Boa. Tá lá, valeu. Pedro do Colégio Move, lá Colégio de Move, São José, Santa Catarina. Pronto. Boa, Xará. 3 perguntas aí, né? Acho que 2 eu consigo falar, a terceira nem tanto assim. Mas primeiro, né? Quando você fala do NPS, a literatura fala que pelo menos 30%, tá? Porque não é fácil engajar, e aí, por exemplo, quando a gente faz pergunta, a gente faz pesquisa, por exemplo, com quem saiu da escola, por exemplo, né? Quem saiu da escola e aí você manda uma pesquisa. O engajamento é baixíssimo. Com quem está na sua base, você consegue chegar. Então, pelo menos 30%, senão estatisticamente fica muito ruim. E até você vai ver algumas, dependendo do tamanho da escola, né? Número absoluto você vê, não dá, tá bom, eu tenho 3 pessoas que deram como detrator, uma turma de 20, então é pouco. Mas então, pelo menos 30, a gente busca na Spin pelo menos 50, tá? Acima de 50, ideal, mas se chegar em 50 já é um bom número. Então, primeira pergunta sua. A segunda, quando você falou assim do NPS por segmento, até o engajamento ele muda, né? O pai da educação infantil e do Fundamental 1, ele está mais perto da escola, ele responde mais, então as taxas de resposta costumam ser um pouquinho maiores. E famílias de fundamental, anos finais e médio, estão um pouquinho mais distantes, né? Então, até a proporção de resposta é um pouco diferente, então maior no começo. Mas a gente sempre olha um pouco mais a nota global, porque ela deveria ser mais ou menos uniforme, tá? E é o que a gente falou, assim, a nota vai de menos 100 a mais 100. Acima de 75, a metodologia fala que é a zona de excelência, mas a gente recomenda que esteja pelo menos entre 80 e 85. Então, essa é a referência que a gente tem de mercado. E aí, quando você falou por etapa de funil, você fala mais do funil de vendas, é isso ou não? Tá. O funil de venda, você está falando, aí taxa de funil de conversão não é de NPS, você está falando, é isso ou não? Tá, então tá bom. Então de contatos para visitas, a gente busca em torno de 50% e de visitas para matrículas 40%. Várias condições mudam. Tem várias pessoas que chegam aqui, eu tenho uma conversão muito maior. Eu falo, então você está deixando dinheiro na mesa. Que provavelmente você só está pregando para convertido, só está indo gente indicada para sua escola. Então não é para você se vangloriar. E aí tem gente que tem taxas muito baixas, que aí certamente tem algum problema ali mesmo. Tá bom? Boa. Pessoal, eu queria agradecer vocês por ter ficado com a gente até aqui. Antes de mais nada, queria te agradecer, viu, Eric? Você, em nome de toda a rede, a gente agradece a parceria da Rede Próspera, todo mundo que está aqui pela Rede Próspera, muito legal, fiquei satisfeito de receber vocês aqui, isso contribuiu demais mesmo para a nossa conversa, muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, te chamamos aí na emergência, enfim, cheio de contratempo e cobriu a altura, viu, muito obrigado. Eu queria, na verdade, agradecer, viu, Pedro, agradecer e ao mesmo tempo, em nome do nosso mantenedor, o Fábio, pedir desculpas por ele não estar aqui, infelizmente teve um contratempo de saúde mesmo, que ele não pôde estar aqui. Espero de alguma forma ter contribuído aqui para esse painel. E, enfim, a Rede Próspera sempre foi uma parceira do Isaac desde o início. Desde o início. Né? Então, nós estamos aqui sempre à disposição para de alguma forma contribuir, trazer as melhores práticas. E é isso. Obrigado, viu, gente? Obrigado por compartilhar. E obrigado, London, sempre parceiro da gente aí. Enfim, eu acompanho o trabalho da SPIN. Parabéns aí também. Muito obrigado pela presença. Valeu, gente. Obrigado pelo tempo aí. Viu? Prazer.